Pedaço de Mim finalmente atingiu o número 1 como a série da Netflix de língua não inglesa mais assistida do mundo. Esse é um grande marco para as produções brasileiras que nunca tinham atingido tal feito. A série vem fazendo sucesso em diversos países, principalmente aqui da América Latina, como Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai, tem também o México, e lá na Europa, em Portugal também, é uma série muito assistida. Eu já fiz 2 vídeos sobre Pedaço de Mim, um contando um pouco sobre o sucesso que ela anda fazendo, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, e depois eu fiz um vídeo analisando a série como um todo. Esse vídeo tem bastante spoiler, e eu vou deixar o link deles aqui na descrição. E como eu prometi no meu último vídeo, eu ia fazer um outro vídeo comentando um assunto que vem sendo discutido desde que a série foi lançada. É possível uma mãe gerar 2 filhos gêmeos, só que de pais diferentes? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Lembrando que se você não for inscrito, por favor se inscreva. Eu falo muito sobre filme, sobre série. Tenho falado sobre Pedaço de Mim. Se você puder deixar o like também, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, caso você não tenha visto a série ainda, eu vou contar aqui brevemente sobre ela. Ela conta a história da Liana, que é uma mulher que sonha em ser mãe. Ela sonha em ter um filho. E para isso, ela passa a tomar estimulante hormonal, para justamente acelerar esse processo. O problema é que ela acaba descobrindo uma traição do seu marido, o Tomás. Os dois brigam e ele decide fazer uma viagem para poder amenizar as coisas. O engraçado é que a viagem é com a própria amante. Quando ela conta para sua melhor amiga, para Débora, a amiga tenta animá-la e chama ela para uma inauguração de uma balada que é do seu irmão, no caso do irmão da Débora. Esse irmão é o Oscar e ele foi melhor amigo do irmão da Liana. Só que anos atrás acaba acontecendo uma tragédia, um acidente de carro, e o irmão da Liana acaba falecendo. Só que todo mundo meio que cresceu junto ali, todo mundo é muito amigo. E quando eles se reencontram na balada, o Oscar fica muito feliz em vê-la, ao mesmo tempo ele demonstra estar super interessado nela, principalmente quando sabe que ela e o marido brigaram e tal. Então ele começa a tacar bebida nela, ele dá uma droga pra ela e eles começam a curtir ali a balada até que a Liana começa a ficar completamente fora de si. É então que o Oscar a leva para a casa dela e quando chega lá, ele acaba abusando sexualmente dela enquanto ela está desacordada. Quando a Liana acorda, ela não entende muito bem o que aconteceu, ela não lembra de muitas coisas, mas ela decide seguir em frente, virar essa página. Ela se reconcilia com Tomás e aparentemente fica tudo bem. Na verdade, fica tudo ainda melhor porque ela descobre que está grávida. Finalmente, eles podiam ter aquele filho que eles tanto queriam, certo? Mais ou menos. O problema é que a Liana acaba descobrindo que está grávida de gêmeos, mas de 2 pais diferentes, ou seja, um filho é do Oscar e o outro é do Tomás. A Liana passa por um grande dilema. Ela quer ter o seu filho com o Tomás, mas não quer ter um outro filho fruto de um abuso sexual. Porém, ela não pode tirar uma das crianças e deixar a outra na sua barriga, e para isso ela decide, junto do Tomás, gerar essas 2 crianças. Quando ela recebe essa notícia do médico, o médico fala que esse é um caso raríssimo chamado superfecundação heteroparental. Não fica claro exatamente se isso aconteceu com ela por causa daquele estimulante hormonal que ela estava tomando, mas eu acredito que tem bastante a ver. Mas aí a gente começa a se perguntar, nossa, isso daí é possível? Realmente isso pode acontecer? Bom, você vai se surpreender quando eu descobrir que Pedaço de Mim é inspirado em um caso real. Pois é. A criadora e produtora da série, Ângela Chaves, deu uma entrevista para o jornal O Globo e disse que tinha visto uma história muito parecida em 2009. Era uma história de uma mulher que havia engravidado de gêmeos de 2 pais diferentes. Ela disse que ficou com essa história na cabeça por todos esses anos até que surgiu a oportunidade de contar essa história através da série. O caso que ela se refere realmente aconteceu em 2009, lá no Texas, Estados Unidos. Uma mulher chamada Mia Washington acabou dando à luz a 2 crianças gêmeas. Essas crianças nasceram completamente diferentes, e ela e o marido acabaram desconfiando e fizeram o teste de DNA. Então ficou comprovado que uma criança era filha do seu marido, e a outra criança era de um caso extraconjugal. O marido, inclusive, a perdoou e decidiu ficar com as 2 crianças, assim como o Matheus. Quer dizer, o Matheus não perdoou assim tão bem, mas acabou ficando, acabou criando os 2 meninos. Esse caso ocorre quando a mulher está ovulando. Geralmente a mulher produz um óvulo por mês, mas nesse caso aqui a mulher acaba liberando 2 óvulos. E para ela engravidar, ela precisa ter relação com 2 homens diferentes em um intervalo bastante curto de tempo. Por mais que esse seja um caso raro, ele acontece mais do que a gente imagina. Há registros no mundo que isso aconteceu 20 vezes. Mas claro que pode ter
ter outros casos ainda que não foram registrados. E há vários relatos no mundo, como por exemplo em 2021 aconteceu com uma mulher lá na Colômbia. Ela fez o teste de DNA e descobriu que os seus 2 filhos gêmeos eram filhos de pais diferentes. E em 2022, isso aconteceu aqui no Brasil, lá em Goiás. Uma jovem de 19 anos teve relação com 2 homens meio que ao mesmo tempo e acabou engravidando deles. Só que antes, muito antes, lá em 2001, quem assistiu o programa do Ratinho já tinha ouvido falar de uma história parecida. Havia um quadro no programa do Ratinho, eu não sei se tem hoje em dia, tá? Então se você é jovem, de repente você nunca viu, nem sabe que existia esse quadro, mas era um quadro onde uma mulher estava grávida e o marido, ou o namorado, ou a pessoa que teve relação com ela, não acreditava muito que ela estava esperando um filho dele. Então o Ratinho fazia o teste de DNA e isso era divulgado ao vivo durante o programa. Era uma grande loucura, assim, porque muitas pessoas brigavam, enfim, era uma bagaceira mesmo e as pessoas gostavam muito de assistir. Foi um quadro que fez muito sucesso lá no SBT. E aí, em 2001, uma mulher estava grávida de gêmeos e fez o teste de DNA durante o programa e foi revelado que um filho era do marido, né, da pessoa que estava lá no programa, e o outro filho era de uma outra pessoa. Isso acabou chocando muita gente na época e ficou na memória de muitas pessoas. A minha mãe, por exemplo, quando ela assistiu Pedaço de Mim, ela lembrou na hora do dia que viu esse programa. E se você, assim como ela, lembrou que havia visto esse programa lá no SBT, deixa aqui nos comentários. Bom, eu vou deixar uma parte do programa aqui para vocês verem como foi. Realmente é bastante inusitado, é bastante engraçado e, claro, a linguagem usada antigamente não é a mesma de agora, mas enfim. Fica aqui com um trecho desse quadro lá no Ratinho. Me conta uma coisa, quando você viu que o filho tinha eu era magrinho, um filho negro e o outro branquinho, você não quis aceitar isso? Não, Ratinho, eu não falei. 14 anos atrás. Eu só achei Mentira, Ratinho. Você achou diferente? Você falou, mas como eu sou negrão e pinto um loirinho na parada aí, foi isso? Pô, eu achei muito diferente isso, né? Você achou diferente, porque o outro é tua cara, né? Outro não tem jeito de negar. O Dionis Jorge Marcelino é o pai biológico do Matheus Brito dos Santos, que é o menino, o moreninho, esse parece com você. Certo. É isso? Certo. Esse é o Matheus, é isso, Marcelo? É. Esse é o Matheus. Zé Dilson. Agora, o outro nenê. Olha aqui, ó. Considera-se excluída, você não é o pai do loirinho. Você não é o pai. Agora, quem é o pai do outro? Você pode falar pra nós? Tem alguma suspeita? Não, Ratinho, não. No dia que você transou com ele, você transou com outra pessoa? 4 meses depois eu tive um caso com outro cara. O rapaz, ele está aqui, ele pode confirmar isso, que eu cheguei na casa dele, eu estava grávida. O Cleosmar? Isto. O Cleosmar tá aí, o Cleosmar? Você se lembra quando você saiu com ela? Lembro. Você sabia que ele saía com ela? Sabia. Sabia? Sabia. E você acha que você fez no mesmo dia, 2 dias antes, depois? Ah, isso eu não tenho lembrança, não. Não tem lembrança? Não. O que interessa aqui é o seguinte, é que você é o pai do loirinho e você é o pai do negrinho. Uma coisa impossível de acontecer, mas aconteceu. E você... Bom, a gente não sabe se isso é verdade ou se é fake, porque programas dessa época, né, eram bastante sensacionalistas e eles faziam tudo pela audiência, mas o fato é que esse assunto já foi discutido lá em 2001. Essa é a principal trama de Pedaço de Mim e trouxe esse assunto à tona, né? E muitas pessoas passaram a se perguntar se era possível. Então sim, gente, é possível e acontece mais do que a gente imagina. Eu vi muitas mulheres, inclusive, falando que esse é um novo medo desbloqueado. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam sobre tudo isso, se vocês já sabiam que isso poderia acontecer com as mulheres. Por favor, vamos conversar aqui embaixo. Se você puder deixar o like, como eu falei, vai me ajudar bastante. Até a próxima. Tchau!